Fala galera, TV Vasco Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Vascão. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Ouça até o final que tem notícias sobre o interesse do Vasco em grande jogador de nível de seleção, tem clube europeu querendo tirar destaque do Vasco, tem também contratação de sucesso. Roma abre os cofres para fechar com grande nome de gigante do futebol brasileiro. Roma quer destaque do futebol brasileiro. A Roma pretende vir ao mercado brasileiro em breve, visando fechar a contratação de grande nome de gigante brasileiro. Comandada por José Mourinho, a Roma chegou à final da última Europa League, e para melhorar ainda mais seu elenco, fez diversas grandes contratações, incluindo Romelu Lukaku por empréstimo do Chelsea. Com diversos jogadores brasileiros que fizeram história no clube, a Roma agora pretende fechar a contratação de um dos principais destaques do futebol brasileiro. Roma quer Lucas Piton. Segundo informações do portal Segundo Romanista, a Roma demonstrou interesse na contratação de Lucas Piton, atualmente no Vasco da Gama. Um dos principais nomes do Vasco na atual temporada, Piton desperta interesse da Roma para a próxima janela de transferências. O portal Calcio Mercato informa que o clube italiano estaria disposto a oferecer cerca de 8 milhões de euros para comprar Piton. Na atual temporada pelo clube cruzmaltino, o atleta acumula 34 jogos, 1 gol e 6 assistências. Saiba como o Vasco insistiu e contratou Paulinho, destaque na reação do time no Brasileirão. O clube havia tentado contratar o jogador outras 2 vezes antes de fechar negócio em julho. Apresentado há 2 meses como quarto reforço da janela do meio do ano, Paulinho chegou ao Vasco sem muitos holofotes, recebido com certa desconfiança pela torcida. 8 jogos depois, o meia é titular absoluto e peça-chave na reação em andamento do time no Brasileirão. Mas como o Vasco chegou ao nome de Paulinho, que estava na Arábia Saudita e era pouquíssimo conhecido no Brasil? O camisa 18, na verdade, era um desejo antigo do Vasco. A diretoria tentou contratá-lo por 2 vezes antes de fechar negócio em definitivo em julho. Na apresentação do meia, o diretor esportivo Paulo Brax chegou a comentar essa insistência. Tentei contratá-lo em janeiro, tentei em abril, agora em julho deu certo. Em 2021, Brax tentou contratar Paulinho para o Internacional, clube do qual era diretor. Na ocasião, Edenilson havia recebido uma proposta e estava perto de sair. O departamento de análise e scout colorado garimpou o mercado em busca de um jogador com características parecidas e chegou ao nome de Paulinho, que atuava no Boa Vista, de Portugal. Houve reuniões, o Inter chegou a formalizar oferta, mas a negociação não avançou, e no fim das contas, Edenilson ficou em Porto Alegre. Já no Vasco, Brax fez 2 investidas em Paulinho, então jogador do Al-Shabaab da Arábia Saudita. A primeira foi em janeiro, mas as conversas sequer evoluíram porque o meia ainda tinha 5 meses de contrato de empréstimo para cumprir com o Al-Faia. O Vasco havia identificado a necessidade de contratar um meio-campista box-to-box, e conseguiu preencher temporariamente a lacuna com a chegada de Andrei, emprestado pelo Chelsea. Na segunda tentativa, em abril, foi o Al-Shabaab que preferiu não abrir negociações. Em julho, quando partiu para a terceira, Paulo Brax ouviu de Fred Moraes, empresário do jogador, que havia chance de sucesso. Acho que agora vai dar, comentou o agente. O desejo de Paulinho de deixar o Oriente Médio e de vestir a camisa do Vasco, clube do qual é torcedor, facilitou as conversas. A gente estava naquela situação peculiar, nunca estive numa janela de meio do ano com o clube na 20ª colocação como estava. Eu imaginei que teria essa dificuldade, só que aí pesou o lado pessoal dele. Ele de família e coração vascaínos ajudou muito, explicou Paulo Brax ao G. O Vasco acertou a contratação de Paulinho por cerca de 6,5 milhões de reais. O meia de 26 anos tem contrato até dezembro de 2025. Ele se adaptou rapidamente ao time comandado por Ramon Dias, que tem dado liberdade para que ele possa jogar. A impressão é a de que Paulinho está em todos os cantos do campo. Ele tem 13 desarmes em 8 jogos, participou diretamente de alguns gols e deu assistência para o 3º gol do Vasco contra o Coritiba nesta quinta, marcado por Vegetti. Vasco tem interesse em atacante do São Paulo. Atacante tem contrato até dezembro. Alexandre Pato pode deixar o São Paulo. Um dos atacantes mais badalados do futebol brasileiro, o jogador tem contrato com a equipe do Morumbi até o final desta temporada. Apesar de, na carreira, Pato ter somado passagens por clubes como Internacional, Milan, Corinthians, Chelsea e Vila Real, foi no Morumbi onde o atleta parece ter mais se identificado. Pato está em sua 3ª passagem pela equipe. O jogador retornou ao clube depois da chegada de Dorival Júnior. Até então, o atacante apenas se recuperava de uma grave lesão sofrida. Desde que voltou, Pato soma 2 gols marcados nas 10 partidas em que esteve em campo. Entretanto, em dezembro, o jogador pode novamente sair da equipe. Há alguns dias, Jorge Nicola, ao ser questionado, resolveu apurar a situação do jogador. De acordo com o jornalista, o São Paulo ainda não definiu se renovará ou não com o atleta. A ideia da equipe do Morumbi é de esperar até o fim da temporada, a fim de fazer uma avaliação mais precisa sobre a situação de Alexandre Pato. Pato, inclusive, antes de voltar ao São Paulo, foi especulado no Vasco. O Vasco ainda tem interesse no jogador e pode fazer proposta para trazê-lo para Colina.
Ano de Peck. Atacante do Vasco se consolida como coringa de Ramon Dias em sua melhor temporada na carreira. Com 12 gols em 2023, Gabriel Peck está cumprindo a promessa que fez no início da temporada: vai ser o meu ano. Além dos números, as atuações refletem a boa fase da cria do Vasco. Peck foi o artilheiro do Vasco no início do ano e ficou na frente até mesmo de Pedro Raul, que foi contratado para ser o goleador. Agora, com a temporada se encaminhando para a reta final, o atacante segue no topo da artilharia Cruz Maltina de 2023. Ao longo do trabalho de Ramon Dias no Vasco, Gabriel Peck perdeu espaço entre os titulares. Apesar disso, nos últimos 2 jogos mostram que o atacante é o 12º jogador. Já são 4 gols em 2 partidas entrando no segundo tempo. Peck sempre disse que tinha mudado quanto ao jeito de ser, em entrevistas ao longo do ano. E isso era um dos fatores da melhora no rendimento em campo. Prova disso é que o Gabriel Peck permanece focado mesmo no banco de reservas. Além disso, o atacante não sofre lesões. Zé Gabriel destaca a resiliência na volta por cima no Vasco e revela problemas pessoais. Foi doloroso? Em entrevista para Vasco TV, volante afirma que se fortaleceu e agradece a confiança da comissão técnica. O gol marcado por Zé Gabriel na goleada do Vasco sobre o Coritiba, por 5-1 em São Januário, coroou o bom momento do volante, titular absoluto com o técnico Ramon Dias. O jogador chegou a ficar 4 meses sem ser relacionado na temporada, seguiu trabalhando e conquistou seu espaço. Zé Gabriel revelou que neste período enfrentou uma dificuldade em sua vida pessoal, mas se manteve forte no objetivo de dar a volta por cima. Passei um momento difícil que eu acho que ainda não é o momento de abrir. É uma coisa pessoal, mas que no momento certo eu vou trazer a pauta. Mas eu passei por um momento difícil onde eu tive que buscar muita resiliência em meio ao turbilhão de coisa que passei. As pessoas próximas a mim, minha família, sabem o que foi. Foi doloroso, mas foi o que me manteve forte e me manteve firme, afirmou Zé Gabriel, que completou. Sempre tive respaldo internamente, pessoas que sempre confiaram em mim, apesar de não estar em um momento bom, de não conseguir performar, devido a coisas que eu estava passando. Para mim foi importante essa confiança. A sua trajetória é semelhante com a do próprio Vasco, que vive atualmente uma ótima fase, mas ainda está na zona de rebaixamento. O time terá a chance de sair na próxima segunda-feira 25, quando enfrenta o América Mineiro no Independência, jogo adiado da 15ª rodada. Zé Gabriel destacou a importância do confronto. Buscaremos coisas grandes pela frente não só no lado pessoal, mas como grupo também. Segunda temos um jogo importante contra o América Mineiro, mas temos que dar um passo de cada vez para conseguirmos os nossos objetivos. Ainda sobre a goleada sobre o Coritiba, Zé Gabriel fez questão de ressaltar o retorno da torcida como fator fundamental na grande atuação do time. Uma vitória que nós merecíamos, da forma que foi, na volta da torcida a São Januário. A gente sabe a força da nossa torcida do apoio incondicional. Mais um passo que demos, mas temos que seguir passo a passo, campeonato é longo e temos muitas coisas para atingir pela frente, finalizou Zé Gabriel, em entrevista para o site do Vasco.